questão de visão, né? Melhor idade em um fator. Não, a Cris falou bem. Eu concordo com a melhor idade é que você está, do seu pensamento. Atual, né? Sim. Mas, porque pela experiência, sim. Porque realmente a envelhecimento gera perda funcional. Tá voltando, tá? Tem pergunta, tá? Na hora que você quiser jogar pergunta. Estamos voltando com o programa Algo a Mais. O tema de hoje, como envelhecer com saúde. A gente sabe que vai envelhecer não tem jeito, já falamos aqui no começo do programa, né? Mas acho que envelhecer com saúde todo mundo quer e é muito provável que dê certo se você fizer tudo direitinho. Agora a gente começa esse bloco com o Dr. Luiz Gustavo Marques, que é geriatra. Muito obrigado pela sua presença. Imagina, eu que agradeço. Chegou um pouquinho atrasado, mas esse trânsito louco também não tem jeito, né, doutor? Tá tudo entupido, tudo obstruído, né? Desvio. Pois é. Então, a gente começa agora falar um pouco sobre alimentação, que eu acho importante também. A gente falou aqui sobre os exercícios físicos, né? Sobre você fazer novas amizades, viajar, enfim. Mas a alimentação também, eu acho que tem uma importância muito grande durante esse período. O antes, na verdade, né? Sim, sim. Então, assim, eu diria que, claro, tem o que a gente já comentou antes. A pessoa saudável, né? A consciência corporal já começa desde cedo com os pais pela questão do que faz bem, né? A gente evita um pouco ficar falando de vai engordar ou vai ter muita gordura, ou, entendeu? Evitar esses termos pesados, mas assim, falar em saúde, o que te faz viver melhor, né? O idoso ele vai perdendo algumas fisiologias, né, que são naturais, quer dizer, perde um pouco retarda o esvaziamento do estômago, tem uma diminuição de alguns ácidos, né, do estômago. Então, quer dizer, tem alguns fatores que dificultam um pouco essa alimentação. Mas eu acho assim, dizer que chegar numa idade mais avançada e querer mudar tudo é o mais complicado. Então, realmente inserir os bons hábitos desde cedo seria realmente a melhor opção, né? Claro, você vai até sentir menos, né, depois, se você não tem esse costume, esse hábito, né? Então, assim, tentar desde sempre, claro, garantir a oferta de, né, frutas, legumes, verduras, fracionar bem as refeições, pedir que eles não pulem, porque eles têm o hábito de começar a beliscar, até porque perdem um pouco todo dia, né? Dessa palatabilidade, então eles começam a ter um hábito beliscador, começam a preferir, às vezes, coisas muito doces ou muito, pela perda de papila, né, gustativa, às vezes preferem guloseimas mesmo. Então, assim, a família pode estar atenta a tudo isso para tentar voltar. Eu sempre digo assim, não é porque envelheceu que muda a consistência, não. Quer dizer, vai voltar a querer comer sopa? Não, vamos né, manter aí o que sempre foi a vida toda, né? Olha, eu conheço uma senhora que ela guarda todos os doces no guarda-roupa. Então, os filhos não deixam. E ela fala que não come doce. Mas aí, de madrugada, ninguém está vendo, né? Eu já peguei uma das minhas avós roubando geladeira. E tem o problema também do idoso que mora sozinho e ele vai fazer uma refeição para uma pessoa só. Isso é uma coisa muito complicada, porque ele acaba comendo muito miojo, muito pão. Coisa pronta. Fácil, e ele é assim, ele é aquela senhora que tinha família cheia, com vários filhos, o esposo, e a gente sabe que a expectativa de vida da mulher é bem superior ao homem, então acaba ficando uma viúva que mora sozinha e ela não gosta de fazer pouca comida. Está acostumada a fazer para muita gente, isso, né? Aí ela não tem prazer e ela acaba comendo pão à noite, principalmente, ou o macarrãozinho rápido e acaba tendo uma alimentação assim muito pobre em determinados nutrientes e rica em carboidrato, que é o que a gente vê bastante no dia a dia. Tá? Refeições rápidas e práticas. Ficar de olho, né? Nesses que moram sozinhos principalmente. Né? Até pela perda de massa muscular que a gente comentou anteriormente, insistia-se na questão de tentar agregar coisas proteicas, né? Então, assim, tentar colocar molhos aí com leites ou, enfim, derivados de proteína mesmo, uma carninha moída, que talvez facilite essa mastigação. Nos que têm intolerância ao leite, né? Que isso também é uma possibilidade que aumenta com a idade, né? Então, a família ficar atenta a outras fontes, né, de proteína para inserir
Quer dizer, eu vejo muito assim, deficiência de... os cítricos, como eles, tipo laranja, limão, eles param interessante, às vezes, até pessoas que tinham o hábito de chupar, tipo, 2 laranjas por dia anteriormente, depois, acho que pela questão da língua mesmo, né, da percepção diferente, para de ingerir e começa a fazer deficiência básica, vitamina C, Claro. né, então, realmente, assim, a família tem que estar atenta e os bons hábitos, quando eles vêm desde cedo, geralmente essa pessoa sente falta do que ela fazia. Então, a atividade física não passa a ser uma prescrição médica, não, ela sempre fez, né? Então, ela vai manter e se adaptar ao que está naquele momento de possibilidade, né? E a alimentação, realmente, tentar socializar, né? Que é o que a gente falou na etapa, no bloco anterior. Não deixar essa pessoa tão só e observar o que ela está fazendo ao ficar só. Exatamente. Né, se possível. E assim, lembrar que a idade é um fator de risco para várias doenças. A pessoa com 70 anos, a chance dela ser hipertensa é 80%. Então, a incidência da hipertensão no idoso é muito grande. E aí ele vai ter que modificar o seu estilo alimentar. Ele vai ter que diminuir a ingesta de sódio. A incidência de diabetes, ela também aumenta com a idade. E o idoso acaba tendo mais comorbidade. E com isso ele vai ter que ter uma restrição alimentar. Por isso que é interessante ele cuidar desde sempre, né? Porque o que acontece hoje em dia? As pessoas estão ficando mais velhas, mas elas estão ficando mais velhas com mais doenças. Isso que é o grande problema. Estão envelhecendo mais, só que com muitas doenças e com qualidade de vida ruim, de acordo com essas patologias. O paciente com insuficiência renal, com hipertensão, com diabetes, então acaba tendo restrição alimentar muito grande. E como a alimentação acaba sendo um dos poucos prazeres que persistem, é bem muito complexo essa manejo, essa troca do médico, orientação, porque fala, doutor, eu tenho dificuldade para poder, eu não posso mais jogar futebol, né? Minha vida sexual já está, pode até ser ativa, mas mudou bastante. Eu não posso tomar uma bebida alcoólica devido às patologias. Das poucas coisas que me restam, é uma alimentação que me dá prazer. Então, até o controle, as metas de controle glicêmico, controle pressórico do idoso é um pouco mais brando, porque a gente não é tão agressivo no tratamento, basicamente por causa disso, que você vai restringir e aí fica difícil para a pessoa. Ela, de repente, pode até ficar muito contrariada, né? Não pode comer proteína por causa do rim, não dizer, pode comer doce por causa do diabetes, não pode comer sal. Pode comer, então, né? Fica muito restrita a alimentação. Acho que a informação, assim, é muito importante isso que a gente está fazendo hoje, que a informação, ela vem também muito errada, né? Então, assim, às vezes existe uma punição a determinado grupo que não precisa ser tão engessado assim, né? Claro, o Gustavo falou, né, com relação ao sal e ao açúcar, que sempre é o que a gente mais insiste, que a população tem exagerado, né? A gente não precisa desse tanto de glicemia, assim, nos alimentos e de sal em excesso, mas eu tenho, por exemplo, às vezes pacientes que chegam com dúvidas básicas, assim, doutor, eu adoro ovo, por exemplo, mas já me disseram que eu não posso comer. Tipo, não é assim, não posso, né? Eu falo, olha, a palavra é moderação, né? Limite, moderação, né? Muita, a melhor... Bom senso. Bom senso, moderação, evitar os exageros. Principalmente porque hoje em dia as indústrias estão tendo uma vasta oportunidade de mostrar assim, alimentos que não são muito bons, não são muito saudáveis, por conta de excesso de sódio, né? Muitas vezes conservantes. Além disso, tem a da tecnologia. Com tanta tecnologia, a pessoa está deixando de se mover, de se mexer. Então, assim, o que acontece? Isso aí causa uma pessoa sedentária. A Organização Mundial de Saúde, ela já deixou de ver o sedentarismo com apenas um fator estético.
agora ele está vendo como um problema grave de saúde. Porque o que acontece, como o doutor falou, vem o sedentarismo e todas as doenças que acomete essas pessoas, esse número de pessoas muito grande. E para levar à obesidade é muito fácil, é muito curto o caminho do sedentarismo para a obesidade. E todos os problemas e agravos acabam tornando-se cada vez mais grandes, mais alarmantes, porque você está com uma pessoa com uma idade mais avançada, ele está mais frágil biologicamente. Então, assim, cuidar desde a infância, você influenciar os seus filhos a serem adolescentes mais saudáveis, porque aquilo ali vai perpetuar por toda a vida. Como o Cris falou, dificilmente uma pessoa que é saudável, tem uma atitude saudável quando criança e adolescente, ela não manter essa atitude. O problema é que o choque de geração, as pessoas que têm 80 anos, quando elas tinham 40 anos, a gente não sabia que o colesterol era tão maléfico. Sim. Então, você tem que ter é diferente de uma criança que já nasceu, já está, hoje em dia, orientada desde que faz mal, comer fritura. Então, o choque que causa isso, por isso que a gente tem essa dificuldade da aceitação e também do segmento, da adesão ao tratamento. Porque não se cobrava isso da população na década de 60. Sim, os alimentos eram mais saudáveis, né? Não, hoje. mas assim, não tinha tanta evidência. Não tinha evidência científica, tanto. não. As crianças perguntam, isso é saudável? Agora não. Entendeu? Quem tem 80 anos hoje, viveu nessa época. Então, você tem que quebrar paradigmas. Sim. É difícil quebrar paradigmas. E com isso você tem menos aderência ao tratamento alimentar. Sim. Eu digo assim, a gente não pode ser tão rígido mesmo, né? Acho que a gente o Gustavo comentou isso. Ouvir essa pessoa, né? Porque, claro, até os 60, 65 anos, existe essa facilidade em engordar. Após os 65, geralmente, ou isso estaciona, ou eles começam a ter um declínio, né? Tanto de peso como... Tanto que, assim, são extremos, né? Ou pessoas que vêm muito preocupadas com a questão do peso e estão emagrecendo visivelmente e progressivamente, ou aquela pessoa que realmente está ali, vem procurar a gente porque a família pediu, né? Mas ele não enxerga a necessidade. Então, a gente tenta, né, perceber o que é o bem-estar, porque a alimentação realmente tem a ver com a sua percepção, né, da vida, né? A gente se socializa fazendo aniversário, cantando, né, comendo bolo, etc., e sentando numa roda de amigos. E é difícil realmente tentar mexer em tudo isso de uma vez. Então, assim, ouvir o que é mais, o que eu gosto mais, que isso eu não vou abrir mão, né? Tipo, às vezes tem paciente que faz isso, e a gente tenta trocar com algumas outras coisas que ele permite, né? Tem paciente que fala, não me tira o arroz. Ele fala, não me tira o arroz. Minha cerveja. Tira tudo, arroz menos não. arroz. Mas arroz não. tudo bem, a gente não mexe com isso. Aí vai ver alguma coisa. E nós aqui. estamos falando muito das restrições, mas também há necessidade de alguns alimentos. A gente ouve muito falar osteoporose. Então, tem que começar a tomar cálcio, alimentos com cálcio. Existem também algumas necessidades que começam a ser, né, com a idade vai aumentando. E a tendência atual, a indústria alimentícia, ela está enriquecendo os alimentos. É uma tendência que vem dos Estados Unidos, está passando para o Brasil, como tudo, né? De enriquecer os alimentos com cálcio e com vitamina D. A vitamina D, basicamente, ela não faz parte da nossa alimentação. Ela é basicamente pela exposição solar. E o idoso, ele tem uma menor capacidade de absorver essa vitamina D. E para você ter uma ideia, acreditava-se que o problema de hipovitaminose D era decorrente de países setentrionais, onde tem pouco sol. Cuiabá faz parte de um estudo, foi um grande estudo brasileiro, chama Brazos, onde 50% da população tem déficit de vitamina D. Mas a gente desculpa, fala, Gustavo, sol de Cuiabá não é parâmetro. Não Porque a gente ia sal idoso, se esquecer ele no sol já era. Não, mas assim, tão rico em sol e tão rico em sol e com falta metade da população. Precisa da alimentação para complementar. Né? Mas da suplementação. Mas aí o que acontece?
com esse sol tão agressivo, você corre dele, você usa protetor. A população é uma população urbana, não é mais uma população rural. As pessoas trabalham em escritórios, em ambientes fechados, não trabalham mais ao ar livre. Então, isso tudo fez a gente ficar assustado. E a indústria está enriquecendo alimentos com vitamina D e principalmente também com cálcio. A necessidade para paciente com pessoas com osteoporose são 1.200 a 1.300, dependendo da idade, de cálcio dia. E, por exemplo, 1 ml de leite tem 1 miligrama de cálcio. A pessoa tem que tomar 1 litro e 200. É muito. Mas já tem leite enriquecido que você toma 200 ml tem 500 miligramas. Iogurtes enriquecidos que você toma 200 miligramas, 200 ml que tem 500 miligramas. Então, eu acho que vai ser uma tendência. Eu faço uma analogia com a pasta de dente, com os alimentos que forem enriquecidos com flúor. Eu acho que vai ser uma tendência. E também com vitamina D. Vitamina D é a vitamina da moda, que parece que tem vários estudos que ela não está só relacionada com o perfil ósseo, ela melhora força óssea, risco de doença cardiovascular, tumor de intestino. Então, mas assim, ainda carece de maior embasamento técnico, mas a expectativa é que a vitamina D, até para tratar dores, mas ainda tem aqueles horáriozinhos que a gente pode tomar um solzinho, né? Não tomar sol, mas o idoso levantar bem cedo e fazer aquela caminhada, então, né? Aquele solzinho bem cedinho do finalzinho da tarde. Final da tarde, né? Meia horinha já ajuda um pouco. Não, mas a tendência atual é a exposição solar. Além da suplementação. Não, mas a exposição solar mudou um pouco isso. A gente orienta a tomar sol das 11 horas, 11h30, proteger o rosto, expor braço e perna por 3 minutos. É uma exposição a um sol mais intenso por um menor período de tempo, 2 a 3 vezes por semana. Mas se o idoso quiser fazer uma caminhada no final da tarde, com um solzinho, também não tem problema, né? Não tem problema, mas a orientação é essa exposição solar, período mais curto, com o sol mais forte. Tô fora. E assim, desse das 11 bebês, não. A gente tem uma preocupação de fazer o banho de sol do bebê, tem até roupinha para o banho de sol. Talvez isso também, o idoso tenha essa preocupação de se expor um pouquinho, ou no meio do dia, ou de manhã cedinho, ou numa caminhada no final da tarde, sempre pensar em ter um pouquinho. Eu acho assim, complementando um pouco o que a Cris perguntou em relação a gente tentar prevenir, né, isso tudo desde mais cedo um pouco, que a gente está falando aqui de 60, 65 anos. Mas e depois dos 20, 25, 30, o que eu posso fazer para não, né, para tentar chegar com mais saúde, né, já que o objetivo é esse também. Geralmente as pessoas esquecem, né, do lanche da tarde, do lanche da manhã pela correria, e é onde esse iogurte enriquecido que o Dr. Gustavo colocou pode ser inserido, né, porque imagina, 4 porções, 5 porções, né, de derivados aí de produtos com cálcio, tem que ser distribuído, né? Não dá para tomar 1 litro realmente de leite. Não é todo mundo que gosta e nem pode, mas se você fracionar isso, né, de manhã, no meio da tarde, antes de dormir, fica um pouco mais viável, né? Além, claro, frutas e grãos, né, que também ajudam, tem aí uma fontezinha de cálcio agregada, né? Couve é um alimento também rico, então, quer dizer, tentar inserir isso no seu dia a dia. Claro. E, Daiane, as pessoas que fazem exercícios físicos, você percebe que elas levam um lanchinho para academia, para comer depois, enfim? Levam. Hoje em dia as pessoas estão mais conscientes, né? Porque, assim, o aporte da TV falando, muitos médicos dando maior ênfase. Então, assim, sempre você vê um aluno lá no cantinho, lanchando, antes de fazer a prática da atividade, ou então até depois. Aí você pergunta, quando ele não chega comendo assim, você fala, e você se alimentou antes de vir? Eu, pelo menos, tomo muito esse cuidado de perguntar, porque é importante, né? Claro. É sempre bem legal você saber isso do seu aluno, da pessoa. E quem está em casa também, né, perguntar para o idoso se ele sempre está se alimentando, como você falou, o lanchinho da tarde, é sempre importante. E falar em prevenção, como a doutora ali estava falando, a nutróloga,
A atividade física ela também entra como prevenção da osteoporose, da osteopenia. É um fator muito importante, porque a compressão dos ossos é que vai ajudar no fortalecimento deles também, além da suplementação e tudo mais. Não, assim, é fundamental a atividade física, porque a osteoporose culmina com maior risco de fratura. A atividade física vai diminuir o risco de queda, Sim. que é o principal objetivo do tratamento para a osteoporose, é diminuir fratura. Então, a atividade física, principalmente, ela vai melhorar o equilíbrio, ela vai melhorar a força muscular, a marcha. Então, tem vários estudos que o Tai Chi Chuan é uma atividade física que melhor diminui o risco de queda. Só que a gente tem dificuldade aqui em Cuiabá, são poucos os lugares que oferecem Tai Chi, mas a atividade física é o básico para tratar a osteoporose. Sem atividade física, você não adianta tomar a medicação mais moderna que tem, ela é o arroz com feijão do tratamento. É um conjunto, né, gente? Até porque a quedas, ela está sendo um fator muito grave da mortalidade, principalmente na idade dos idosos, né? Então, assim, por que é fundamental? Fortalecimento muscular, melhora a sua marcha, o fortalecimento ósseo, e tudo isso leva, assim, à independência. É aquele idoso que consegue caminhar tranquilamente, consegue pegar um ônibus. Tem um degrau, né? Ele vai saber como vai passar saber. por ali. É ter cuidado também, além desse fortalecimento, é ter aquele cuidado, principalmente em casa, porque a partir do momento que você tem um idoso, você tem que diminuir os tapetes, as coisas que são mais altas, que eles às vezes não prestam atenção, ou então acabam se esquecendo daquele móvel que tem naquele lugar, e ele acaba tropeçando, caindo. Então, assim, são várias coisas que acho que agrega a essa prevenção. Tem um estudo em inglês onde as mulheres idosas, elas têm mais medo de cair e ter fratura do que de morrer. Porque a queda com fratura de quadril leva à dependência, né? Apenas 15% das pessoas que têm fratura de quadril idoso voltam à sua dependência em 6 meses. A mortalidade é de 35% a 40%. Então, assim, a queda com fratura de quadril é uma catástrofe para o idoso. Você comentou que a expectativa de vida da mulher é maior do que a do homem. Há já algum estudo do porquê isso? Então, os hábitos de vida da mulher que estão nessa idade eram um pouco diferentes. Elas fumavam menos, elas trabalhavam menos fora, né? Trabalhavam sempre em casa. Então, a proteção hormonal também. A proteção hormonal é um fator, mas só que depois do estudo que a reposição não mantém isso, então é um pouco... Eu digo assim, que até os 48, 50, a mulher está protegida, o homem não tem essa proteção cardiovascular. A mortalidade cardiovascular só vai se igualar homem e mulher a partir dos 70. Sim. Antes, a mulher está protegida. Sim. Mas a gente acha que é uma associação a parte ambiental, os hábitos de vida da mulher. Ela não tinha tanto estresse, ela não trabalhava fora, ela fumava menos, bebia menos, que com a revolução sexual da década de 70, a mulher foi comer, fuma quase que igual ao homem, ela está trabalhando, e aí eu acho essa parte ambiental que mudou, que a tendência é diminuir essa diferença. Né? E assim, a mulher se cuida mais, a mulher procura mais a prevenção, ela acompanha, ela vai ao ginecologista, o homem não. O homem tem mais resistência de procurar. O homem só vai quando dói alguma coisa, na verdade, né? O homem acha que é super-homem, se a gente parar e pensar, a mulher vai no ginecologista desde os 15 anos, no mínimo. Ela e periodicidade, tem isso né? O homem, quando alguém insiste, ele vai depois dos 40, né? E quem que leva? É a mulher que vai levar. É a mulher que leva o homem. Sim. Aí também a gente já tem tanta responsabilidade na vida que eu acho que isso também deve vir como um bônus pra gente. Olha, vocês vão ser sobrecarregadas, mas você vai ter um bônus. Mas é sabedoria, sabe por quê? É sabedoria levar ao médico, porque na maior parte, o que acontece? Quem vai cuidar? São dois velhinhos, a mulher, 80 anos, cuidando de um velhinho de 84. Sim. Não é justo. É muito complicado. Sempre a mulher está cuidando. Ela aposentou.
Ela vai para academia? Não. O que acontece? Cuida do neto. Ela tem que cuidar do neto. Porque a filha está trabalhando. Não, olha, isso eu fico pé da vida Eu com essas tenho certeza, filhas. é bônus. É esses anos de vida mais. A hora que ela vai aproveitar, não, o neto tem que ficar com o neto. Não, doutor, não posso ir para Hidro, porque o netinho está lá. E agora você imagina a capacidade física de uma mulher de 65 anos, funcional, para correr atrás de uma criança de 2 anos. Ah, mas ela arruma forças, né? Mas é uma sacanagem É. fazer. É uma sacanagem É que o amor fazer é isso. tão grande, né? Mas Ela vai Mas atrás a mais dela. coitada das, que a gente das cadeiras dela, né? As minhas cadeiras, doutora, as minhas cadeiras estão acabadas. Mas por quê? Meu neto. Tem um troço de ombro, fica carregando. É uma sacanagem fazer isso. Eu falo assim, que aí vem a conscientização da família, né? A gente fala, olha, pode ter o olho, mas não mais o braço. Exatamente. É o olho, né? Mas ela correr, ela tem que dar experiência, né? As dicas, mas não pôr a mão na massa. O olho. Mas Ah, é difícil. gostei. Minha mãe é bem jovem, minha mãe ainda não chegou nos 60, e ela tomando conta dos meus filhos, já teve episódio em que ela quebrou o dedinho do pé. Ui. E ela só percebeu quando eu cheguei de viagem e falei, o seu dedo não está normal. Ela nem conseguiu perceber que o dedo estava quebrado. Bom, gente, é o seguinte, daqui a pouquinho tem pergunta, né? Lá veio pelo WhatsApp. tem perguntinha. O tema de hoje é como envelhecer com saúde. A gente vai para o intervalo e volta, então, com mais bate-papo aqui para vocês.